Agradeço a presença de todos vocês que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e também a todos aqueles que irão nos assistir depois, através das redes sociais. Gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais esta noite para mais um estudo. Que Jesus possa envolver a cada um de nós que aqui se encontra com sua luz, dissipando todas as dores, tudo que possa nos impedir de evoluir e crescer cada vez mais. E o tema dessa noite, confiança em Deus, me fez levar a refletir que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós, pelo menos a maioria de nós, questionamos a nossa confiança em Deus. Será que Deus realmente existe? Muitos de nós às vezes perguntamos. E nesse questionamento, nós começamos a refletir e a pensar: o que seria essa confiança em Deus? O que nos leva a confiar em Deus? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês que aqui se encontram, confiam em Deus? Não precisam responder. Uma pergunta. Quero que vocês pensem. Se todos nós realmente confiamos em Deus, por que nos revoltamos nos momentos de sofrimento e de dor? Por que nós não somos pacientes e confiantes na providência divina? Porque estar na casa espírita ou num templo religioso, quando tudo aparentemente está tudo bem, é fácil. Mas por que nos momentos de dor, de sofrimento, nós nos afastamos? Um momento em que o local religioso em que nós estamos inseridos, vai ser ali que vai nos dar força para conseguirmos superar as dificuldades. E nesse momento nós nos afastamos. E geralmente arrumamos desculpas do tipo assim: eu não estou bem para estar no centro espírita, ou para estar presente na missa, no culto religioso. Aí, para mim, lá eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, aí é melhor eu ficar em casa. Esse pensamento é equivocado. Porque é justamente nesses momentos de dor, de sofrimento, é que nós necessitamos estar na casa espírita. Porque é aqui que nós iremos encontrar força para vencer, para superar o momento de desafiador que nós estejamos passando. Então, se faz necessário estarmos presentes. E, às vezes, isso acontece nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Com a perda de um ente querido. Às vezes, um desemprego, um relacionamento que não deu certo, uma decepção com um familiar, com um amigo. Então, vejam, nos momentos em que nós mais precisamos estar presentes, nós nos afastamos. E nós estamos vivendo um momento em que não é só a confiança em Deus que às vezes ela estremece. É a confiança em nós mesmos, é a confiança num familiar, num amigo e, consequentemente, em Deus. Então, vejam como que hoje em dia, se nós pararmos para pensar, a nossa palavra não tem mais valor. Qualquer coisa que nós venhamos a adquirir ou que nós venhamos a falar ou nos comprometer, nós precisamos ter um documento. Eu preciso ter um documento que comprove que eu pedi ao Bruno que o Bruno fizesse determinado serviço para mim. Por quê? Porque hoje em dia a falta de confiança está muito grande. E eu gosto nesse versículo 21, que está no capítulo 6 de Mateus, que fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu começo com esse versículo também para nós pensarmos o seguinte: onde nós estamos colocando o nosso coração? Será que nós estamos confiando nas coisas da terra, que a terra oferece? Ou será que nós estamos realmente depositando nossa confiança em Deus?
E o que é confiança? Se nós olharmos no dicionário online, diz que confiança, sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém, convicção ou segurança em relação a alguma coisa. E nesse site RH para você, diz que confiança é a capacidade de acreditar nos outros, em nós mesmos, nas nossas atitudes e na vida como um todo. A palavra confiança vem do latim confidentia, confidere, acreditar plenamente com firmeza. Podemos também entender a palavra confiança desmembrando-a em confiar, ou seja, a capacidade de fiar, de tecer com. Então, confiar é depositar a confiança em alguém, em alguma coisa. E em Mateus, no capítulo 9, no versículo 21, ele nos fala da mulher do fluxo, que sofria com fluxo de sangue. Que é uma condição em que causa um sangramento vaginal, em uma quantidade muito grande. E já fazia 12 anos que essa mulher dizia de si para consigo mesma, que se ela tocasse somente nas vestes de Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu. Ela, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então vejam que ela teve fé, ela confiou que através de Jesus ela seria curada. A fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. A confiança, ela brota da fé. E a fé é um sentimento instintivo que nasce com o Espírito. Quer dizer que Deus coloca todas as virtudes em nós que irão se desenvolver com a nossa evolução, com o nosso engrandecimento espiritual. E a fé, ela se desenvolve em nós, a fé e a confiança se desenvolvem em nós desde os primeiros dias de vida. Quando aprendemos a confiar em nossos pais, consequentemente nos nossos familiares, nos amigos, em nós mesmos, e aprendemos a confiar em Deus. Só que o que acontece? Porém, nos momentos de aflições que nós venhamos a passar e que se sucedem em nossa vida, às vezes ao mesmo tempo, nós perdemos o rumo, a direção. E nós começamos a nos questionar: por que isso está acontecendo comigo e não com meu vizinho? O que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus que não veio ou não vem em meu auxílio? Quando nós começamos a fazer esse tipo de questionamento, significa dizer que a nossa confiança em Deus ela está abalada. E começamos a tentar arrumar culpados para os nossos sofrimentos. Então, ter fé e confiança em Deus não significa dizer que nós não teremos problema. Nós teremos. Só que através delas é que nós iremos conseguir vencer as nossas fragilidades, os nossos momentos desafiadores. E não é para retirar o fardo que está sobre o nosso ombro, fardo esse que nós mesmos colocamos, mas é para nos dar condições de conduzir esse fardo. Então vejam que ter fé, ter confiança em Deus não significa um mar de rosas, mas que nós teremos forças para vencer. E o que é Deus? Minto. O que é Deus? Vamos me corrigir. O que é Deus? A pergunta que Kardec fez aos espíritos é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja que Kardec não pergunta quem é Deus, porque então ele estaria se referindo a Deus como uma pessoa. E também não pergunta o que é Deus, porque então Deus poderia ser alguma coisa. Então, ele pergunta que é Deus. E na questão 13, também do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos falam a respeito dos atributos de Deus. E eles nos falam que Deus é eterno. Eterno.
Por quê? Se tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada. Ou então, ele teria sido criado por um ser anterior. Então, por isso que Deus é eterno. Ele é imutável. É imutável porque, se tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo, elas não estariam em equilíbrio. Ele é imaterial porque ele difere de tudo que nós chamamos de matéria. Caso contrário, ele não seria imutável, porque ele estaria sujeito a todas as mudanças da matéria. Ele é único. Se, se houvessem outros deuses, imagina como seria o nosso universo. Vamos imaginar um local de trabalho onde temos vários gerentes, várias pessoas dando ordem. Daria certo? Não. Então, por isso que Deus é único. Ele é onipotente. E ele é onipotente porque ele é único. Se não dispusesse do soberano poder, haveria outros com poder igual ou maior que ele. Então, nem tudo que seria criado na Terra, nem tudo que foi criado na Terra ou no universo, não seria somente obra sua, teria a obra de outros deuses. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas como nas grandes. Então, não tem como a pessoa ou alguém duvidar dessa bondade de Deus, da sua justiça, porque Ele é bom e Ele é justo. Então, não tem como duvidar. E uma coisa que eu pergunto: como confiar naquilo que nós não podemos ver? E essa pergunta aqui eu coloco também para vocês, para nós refletirmos um pouco. É preciso ver para crer ou crer para ver? Nessa passagem de João, no capítulo 20, versículo 21, os discípulos falam com Tomé. Eles dizem o seguinte: mais tarde, quando os outros discípulos lhe contaram, vimos o Senhor. Ele replicou: não acredito, a não ser que veja as feridas dos pregos nas suas mãos, ponha nelas os meus dedos e toque com a minha mão na ferida do seu lado. Os espíritos superiores nos dizem que nós ainda não temos compreensão suficiente para compreender Deus. Porque no grau evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos mais dúvidas do que certezas. E isso fica claro quando nós tentamos humanizar Deus com defeitos que nós, seres humanos, possuímos. Mas uma coisa é certa, e quanto a isso não há nenhum tipo de dúvida: todos nós somos sua criação. Por isso, todos nós somos seus filhos. Mesmo aqueles que se revoltam diante dos infortúnios da sua existência, diante das dificuldades que eles estejam passando, eles não deixarão de ser filhos de Deus. E Deus, ele, independentemente dos nossos equívocos, dos nossos erros, ele sempre vai continuar nos amando e vai sempre estar de braços abertos a nos esperar. Olha, eu humanizando Deus, de braços abertos. E ele nos ama tanto que ele enviou Jesus, nosso irmão mais velho, para nos mostrar o caminho que irá nos conduzir até ele. Caminho este que poderá ser mais longo ou não, de acordo com as nossas escolhas. Só que nós vivemos num mundo material, no mundo de provas, de expiações, e o supérfluo e o brilho do supérfluo nos atrai. E nessa atração nós acabamos nos desviando da nossa trajetória que irá nos conduzir a Deus, que irá nos conduzir ao nosso Pai. E nós pensamos assim, como falei anteriormente, questionando os porquês dos acontecimentos, mas os espíritos nos dizem, nos falam, que Deus ele é soberanamente bom, justo,
misericordioso. Então, por que nós sofremos? Porque em algum momento da nossa vida, da nossa existência, nós acabamos tentando burlar as leis divinas. E quando nós tentamos burlar essas leis, nós sofremos. E esse sofrimento, ele só tende a piorar se nós nos afastarmos de Deus. Porque, geralmente, na maioria das vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, a revolta vem. Aí, com o sentimento de revolta, o que nós fazemos? Primeira coisa, nos afastamos do templo religioso. A segunda coisa, nós começamos a inverter os papéis e tudo aquilo que nós deveríamos estar fazendo para caminharmos até o Pai, nós começamos a nos afastar. Aí começamos a fazer coisas que não deveríamos estar fazendo, nos desviamos. Às vezes tentamos achar alívio em outras coisas, substâncias químicas, às vezes em outras situações que acabam nos desviando do caminho de Deus. E com isso nós sofremos. Nós aumentamos ainda mais o nosso sofrimento. Porque, como eu falei anteriormente, ter fé e confiança em Deus não significa que nós não teremos problemas. Isso é uma coisa que nós temos que ter isso em mente. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para aprender alguma coisa. E o profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus, ele faz uma comparação dos que confiam no Senhor com as águias. E ele diz: os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não fadigarão, andarão e não desfalecerão. Citação de Isaías, capítulo 40, versículo 31 do Velho Testamento Bíblico. E tem um texto, que é de um autor desconhecido, que ele se chama O Sol Brilha Além. E ele faz uma referência justamente a essa citação de Isaías. E ele começa dizendo assim: alguma vez já pensou aonde vão as águias quando a tormenta vem? Onde é que elas se escondem? Vamos imaginar nós. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por alguma dificuldade, por algum problema, e o que nós queremos fazer? Nós tentamos silenciar, nos esconder, para que de alguma forma nós venhamos a esquecer o ocorrido, ou que também aquilo se resolva por si só. Só que a nossa consciência, ela nos cobra. Em algum momento da nossa existência, ela vai nos cobrar uma postura. Porque tudo que nós fizermos, fica tudo gravadinho no nosso subconsciente. E uma hora isso aflora. Uma hora nós vamos ter que prestar conta. E continua. Elas não se escondem, abrem suas asas, que podem voar a uma velocidade de até 90 km por hora e enfrentam a tormenta. Nem sempre as tormentas que nós venhamos a enfrentar na nossa vida, nós iremos conseguir resolvê-la de imediato, naquele momento, naquela hora. Vai ser necessário um tempo. E nada melhor do que aguardar esse tempo ali, juntinho com Deus. Nada como um dia após o outro e Deus juntinho de nós. Porque vamos imaginar uma pessoa alcoolizada. Não tem como você conversar com ela naquele momento. Você tem que esperar ela ficar sóbria para que ela consiga entender o que ela irá ouvir. Então, nem sempre nós vamos conseguir resolver as tormentas da nossa vida de imediato. Nós vamos precisar silenciar a nossa mente, respirar fundo, porque ninguém consegue resolver nada com a cabeça quente. Você às vezes está com um problema, você fica ali tentando, fazendo voltas, tentando resolver e não consegue.
Por quê? Nós precisamos silenciar, nós precisamos respirar fundo, elevar o pensamento, fazer uma oração. Só depois nós vamos, de repente, conforme for, conforme estiver for da vontade de Deus, nós vamos conseguir achar uma resposta. E geralmente essa resposta vem sempre após uma boa noite de descanso. Às vezes nós somos intuídos durante o nosso sono e às vezes acordamos dizendo assim: nossa, que ideia boa que me surgiu na minha mente. Mas será que não foi uma intuição? O seu mentor, a espiritualidade amiga, que te intuiu durante esse descanso? E continua, elas sabem que as nuvens escuras, as tempestades e os choques elétricos podem ter uma extensão de 30 a 50 metros, mas lá em cima brilha o sol. Nós, às vezes, ficamos tão focados olhando para baixo que esquecemos de olhar para cima e observar que, mesmo em meio à tempestade que estejamos vivenciando na nossa vida, o sol nunca vai deixar de brilhar. Da mesma forma que o amor de Deus por cada um de nós nunca deixará de existir. Nessa luta terrível, podem perder penas, podem se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Não há sensação melhor neste mundo do que nós conseguirmos vencer a nós mesmos, porque nós somos os maiores causadores dos nossos problemas. E ter consciência disso significa dizer que, da mesma forma que nós entendemos que nós somos os causadores dos nossos problemas, nós também somos os únicos que poderemos resolvê-los. Sozinhos? Não. Podemos pedir ajuda, necessitamos muitas vezes de pedir ajuda. Mas ter consciência de que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos aflige a alma já é um passo muito grande. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas se continuarmos ali confiantes em Deus, de que Ele sabe o que é melhor para nós, nós ficamos em paz. Porque tudo que nos acontece nessa vida, todas as tormentas, tudo que vem para nos testar, é para o nosso engrandecimento espiritual. Se assim não fosse, Deus não iria permitir que nós passássemos por qualquer sofrimento. Se nós que somos pais, não gostamos de ver um filho sofrendo, imagina Deus, que é perfeito. Ele não iria nos deixar passar por uma tempestade se não fosse para nós aprendermos alguma coisa. Finalmente, as águias também morrem. Mas alguma vez você achou por aí um cadáver de águia? De galinha, talvez, de cachorro ou de pombo, quem sabe até de um bicho de mato nessas extensas estradas de reserva ecológica. Mas cadáver de águia você não encontra. Sabe por quê? Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Procuram com seus olhos o pico mais alto, tiram as últimas forças de seu cansado corpo e voam aos picos inatingíveis. E aí esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, elas são extraordinárias. Imagine chegar o momento do nosso retorno ao plano espiritual e nós irmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos tudo de bom, tudo que estava ao nosso alcance de bem para o próximo, que nós perdoamos quantas vezes foram necessárias. Olha a nossa consciência tranquila. E todos erramos, todos nós erramos todos os dias. Mas o que nós iremos fazer com os nossos erros, com as emoções, com os sentimentos nesses momentos, nessas horas, é que irá definir para onde nós iremos. Para uma colônia espiritual, nosso lar talvez, ou para as zonas umbralinas. Estou querendo espantar ninguém não, mas é só para nós refletirmos como que nós estamos agindo diante dos nossos erros, das nossas decepções,
daquilo que vem para nos desafiar realmente. Talvez por isso o profeta Isaías compara os que confiam no Senhor com águias. Quem sabe hoje você tem diante de si um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis de serem vencidos, mas lembre-se, descanse no Senhor. Passe o tempo com Ele e depois parta para a luta, sabendo que depois daquela tormenta brilha o sol. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse texto é de um autor desconhecido. Ele foi publicado em 2011 no site Somos Todos Um. Muito bonito esse texto. E tem um trecho de uma música, que é uma canção de Delino Marçal. Até anotei o nome aqui, porque eu achei o nome assim meio difícil, tentei memorizar, mas não consegui. E o nome da música é Deus é Deus. E ele fala o seguinte: se eu fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele é Deus. Continua sendo Deus. Deus é Deus, não importa a circunstância, ele sempre será Deus. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, tudo, né? Tudo é Deus, tudo é Deus. Eu comecei a raciocinar, eu falei assim, gente, mas é claro, porque tudo ao nosso redor está sujeito à mudança. Nós estamos sujeitos à mudança. Nós podemos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mas Deus é Deus. Ele não vai mudar, ele não necessita mudar. Somos nós que necessitamos nos transformar, e não Deus. Deus, ele é Deus. E nós iremos passar por momentos desafiadores na nossa vida, por crises que irão gerar outras crises, mas a nossa fé em Deus, ela não pode ser vacilante, ela tem que ser firme. E nós realmente não sabemos a dor do outro, porque às vezes aquela pessoa pode falar assim: ah, eu queria ver se a Edna estivesse no meu lugar, será que ela ia agir igual a mim? Ou iria agir melhor do que eu? Então, nós não sabemos a dor que o outro está passando, nós não sabemos qual é a dificuldade, a privação que o outro está passando, mas Deus sabe. Então, todos os dissabores que venham a surgir hoje em nossas vidas, elas estão nos auxiliando a conduzir a nossa vida de uma forma que irá nos levar a Deus. Então, discórdias, desarmonias domésticas, doenças, a presença da morte, isso é um convite à nossa renovação. E sempre que as aflições venham nos visitar, seja em forma de enfermidade ou tristeza, de humilhação ou desastre, não devemos nos revoltar, nem nos deixar levar pelo desânimo. Esses tipos de sentimentos, eles sugam as nossas energias. E nós, nesse cair no desânimo, nós estamos abrindo as portas para obsessores. Se nós estamos vibrando amor, nós estaremos atraindo para nós espíritos elevados. Se nós estamos vibrando sentimentos de raiva, de ódio, quais espíritos nós estaremos atraindo para nós? Confiar em Deus. Esse é um pequeno trecho de uma mensagem de Chico Xavier, e ela é muito bonita, porque ela diz assim: em todo instante confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus.
Então, para adquirirmos confiança em alguém, é necessário uma relação de intimidade. É aquela pessoa em que você pode confidenciar os seus segredos, que ela vai estar ao seu lado não só nos momentos bons, mas nos momentos desafiadores também. E se nós quisermos ter uma relação, uma confiança plena em Deus, é necessário uma relação íntima. É se entregar de corpo e alma. É você não questionar o que te acontece, é deixar de ser dono de si mesmo para ser submisso à vontade do Pai, porque Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Ele enxerga além do que nós podemos ver, ele enxerga além do que aquele momento que nós estamos vivendo ali e que às vezes nós nos sentimos cercados. Ele consegue ver além. Então, às vezes, nem sempre o que nós achamos que está sendo bom para nós agora, às vezes não é, porque ele sabe que lá na frente tem algo melhor. Então, e quanto mais nós tivermos a compreensão de que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui somente de passagem, que existe uma força superior que nos rege, que nos governa, nós mais nos aproximamos de Deus. Mas essa proximidade, ela não se dá através das conquistas materiais, ela se dá através da conquista espiritual. Ou seja, quanto mais consciência nós tivermos de que somos espíritos imortais, vivendo na matéria, uma experiência na matéria, mais próximos nós ficamos de Deus. Então, vejam que a questão é, nós temos que ter essa consciência de que estamos aqui de passagem, de que a nossa verdadeira morada não é aqui. Quanto mais consciência nós tivermos disso, mais fácil nós vamos conseguir transpor as barreiras que nos surgem. Então, depositar nossa confiança em Deus é entregar todos os nossos problemas, todas as nossas dores, e ter a certeza de que Ele irá nos auxiliar. Ele não vai fazer por nós, mas Ele irá nos auxiliar. E aquilo que não está ao nosso alcance, Ele poderá agir, e Ele vai agir. Mas acontece que nós confiamos nossos problemas a Deus, mas nós não deixamos de nos preocupar. Nós ficamos tentando achar respostas, tentando resolver da forma mais rápida, e às vezes mais rápida nem sempre é significado de sucesso. Quantas vezes nós optamos por decisões que, se tivéssemos esperado um pouquinho mais, se nós tivéssemos sido pacientes e fiéis a Deus naquilo que nós lhe pedimos em oração, quantos dissabores nós teríamos evitado? Quantas pessoas nós não teríamos magoado? E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela é individual. Cada um a possui em determinado grau, mas depende de cada um de nós, através dos estudos e através da prática no Evangelho que Jesus nos trouxe, de fazer com que essa fé aumente, que essa confiança aumente. Porque quanto mais entendemos como funcionam as forças que regem o universo, mais confiança nós temos em Deus, porque mais nós nos entregamos a Ele. Porque quando nós não sabemos o porquê do que nos acontece, nós ficamos questionando, igual no início do estudo que eu falei. Nós começamos a questionar por que isso acontece comigo, por que não, né? Por que não com o vizinho? Então, quando nós começamos com esse tipo de questionamento, significa dizer que nós estamos ainda muito presos às coisas da terra. Como eu falei aqui, quanto mais entendimento nós temos de que somos espíritos imortais, mais nós nos aproximamos de Deus. Ante a Lei do Bem, do livro Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Recorde que, se você procura pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também está procurando alcançar você. Se a tranquilidade parece demorar um pouco, persevere na esperança, lembrando de que o amparo de Deus está oculto ou vem vindo. Então vejam, Deus cuida de nós. Essa mensagem, ela vem nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que o socorro vem, mas às vezes não vem na hora que nós queremos, é na hora que nós necessitamos. E agora, chegando ao finalzinho do estudo, eu vou pedir ao nosso amigo Bruno para colocar uma música que ela se chama Nas Asas do Senhor. E a referência dela é justamente o versículo de Isaías. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar.
Então, meus irmãos, essa música, a letra dela, no meu ver, é uma música de esperança para cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados. E como o profeta Isaías disse, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Nós ainda não temos a compreensão para entender Deus. Nós ainda não temos essa compreensão. Mas nós podemos sentir Deus. E podemos vê-lo também. Se nós observarmos a natureza, Ele está aqui no meio de nós. Porque Ele está em cada um de nós que aqui se encontra. Que a nossa confiança em Deus seja maior que o medo, a tristeza ou a dor que nós possamos estar passando. Porque Deus, Ele nos ama e Ele confia em nós. Ele confia que nós podemos mudar, desde que nós queiramos e venhamos a nos esforçar para que isso aconteça. E o convite da noite é: vamos ser como as águias? Boa noite, obrigada a todos.